Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Quando pensei nesse tema, de fato, a gente tem que, quando se fala na eleição de um novo Papa, principalmente que as pessoas que já vivenciaram o que significa quando falece um Papa, ou no caso do Papa Bento, que renunciou, enfim, quer dizer, quem vem? Então fica uma certa expectativa, muita especulação, até as apostas, enfim, quer dizer, e eu chamaria de cabo de guerra, cada um tentando puxar de acordo com a sua visão de igreja e tudo, uma certa figura, um certo modelo, alguém que corresponda ao seu modelo de igreja. E, de certa forma, a sua forma de compreender o mundo, não só o mundo da fé. Então, qual que é a nossa participação? Sim, porque nós todos vamos participar do conclave. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, eu vou deixar embaixo alguns artigos que falam um pouquinho sobre esse processo e tudo, porque o que interessaria aqui para nós é uma reflexão. Que reflexão? Eu tenho batido na tecla que refletir é a capacidade da gente olhar para um objeto, uma coisa qualquer, e a gente ver os nossos traços, as nossas feições naquele tal objeto, como se fosse, no caso, um espelho. O conclave, esse acontecimento que vai se dar na próxima semana, a partir do dia 7, é como que um espelho. Nós vamos nos ver enquanto pessoas de fé, enquanto pessoas de igreja. É por isso que uma expressão latina, né, sensus ecclesiae, quer dizer, o sentido de igreja, e o sentido da igreja, a forma de ver as coisas a partir da fé, e essa a gente chamaria de sintonia ou de comunhão, procurar ter uma visão harmoniosa, mais ou menos de acordo com o que, afinal de contas, a palavra de Deus diz, o magistério diz, a doutrina da igreja diz, e a gente tem essa comunhão. Claro que qual que é a grande função do Papa, a figura do Papa? Entre tantas, é ser pontífice, quer dizer, ajudar a criar pontes. Mas a igreja toda é chamada a ser pontífice. Claro, é uma dimensão do pastoreio que todo cristão, todo fiel, toda fiel tem. Então, essa busca de unidade a partir da diversidade é uma tarefa do Romano Pontífice, sim, aquele que é o servo dos servos de Deus, né? O servo, o servorum Dei. São reflexões que a gente faz sempre pensando naquele que vai substituir a figura, né, do Papa, o Papa Francisco, que faleceu, mas qualquer Papa que vem deve cumprir essa missão de ser uma visualização da unidade. O Cristo, bom pastor, ele certamente, e a gente no espírito de fé, a gente sabe disso, né? Que pelo seu Espírito Santo, ele inspira, ele conduz, ele faz com que os cardeais reunidos vão escolher alguém que sirva da melhor maneira possível à igreja. E, de certa forma, servindo a igreja, vai servir ao mundo também, porque a igreja está a serviço do mundo, no sentido de que ela está aí para anunciar a boa notícia do Evangelho. Foi o mandato do Senhor. Então, como é que nós vamos participar? Então, vamos dizer isso, quer dizer, procurando ter um sentido de igreja. Eu tenho, você certamente tem, todos nós temos as nossas visões, mais ou menos pessoais, do nosso grupo de que a gente faz parte, da nossa pastoral, da nossa comunidade. Normal até aí. Agora, qual que é o grande desafio que, orientados pelo Papa, pelo próximo Papa, como vínhamos sendo orientados pelos anteriores, enfim, é a gente procurar ver, a partir daquilo que a gente tem de diferente, sim, a diversidade, a gente jamais procurar aquilo que nos separa, mas sempre aquilo que nos une. Então, o sentido de igreja nos leva a buscar um sentido de unidade. O Papa Francisco procurou trabalhar muito nesse sentido. Ele procurou contribuir e está em andamento, né, a gente vai receber depois o documento sobre do sínodo, sobre a sinodalidade, esse caminhar juntos. Gente, olha, veja como é importante que a gente tome consciência e a gente passe a se interessar verdadeiramente. E não apenas por conta assim de redes sociais e tudo, porque todo mundo está falando nisso. Não.
A gente vai se interessar por estudar, refletir, ler os documentos da igreja que falam a respeito, né, do que significa um novo Papa chegando, ouvir bem o que o próximo Papa vai dizer e jamais entrar na onda de receber um material qualquer, um vídeo e tudo mais, pelos WhatsApp da vida ou qualquer outra rede social e começar a espalhar, porque agora nesse período muita coisa vai ser dita. Para que a gente vai, desculpa a expressão, espalhar mais lixo pelo mundo afora? E lixo no ambiente também das nossas comunidades. Aí sim, o sentido de igreja nos faz buscar a unidade, mas, como estava dizendo, se depender da nossa própria visão, se a gente ficar só no limite da nossa visão de fé, de igreja e tudo mais, a gente não vai caminhar muito. Então é necessário muita oração, para que a gente possa, de fato, estar em comunhão e, sobretudo, na Eucaristia, a partir da Eucaristia, a gente buscar, a gente corresponder às moções do Espírito Santo na igreja. Certamente ele vai, como sempre tem feito, vai agir, vai conduzir as mentes, os corações, os espíritos, para que a vontade do Pai seja atendida. Mas vai exigir de nós, de todos nós, esse processo de conclave, que nós também estejamos conclaves, quer dizer, trancados no nosso coração, no nosso espírito, no sentido de íntimo, no mais íntimo do nosso ser, nós estejamos em comunhão com o Senhor. Nessa grande sala que é o nosso espírito, o nosso coração. Então, estejamos em comunhão com o Senhor. Estejamos em comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé. Certamente na sua comunidade, os padres, as pessoas que dirigem tudo, onde não tem pároco, por exemplo, onde não vai celebrar a Eucaristia, nós vamos ter celebrações por essa intenção, para que o conclave seja inundado pela graça de Deus. Seja realmente uma manifestação, uma efusão do Espírito Santo, para que o próximo Papa seja alguém que de fato possa contribuir como os demais fizeram. Certamente a pessoa que vai assumir terá os seus limites, como todas as pessoas, mas será acompanhado pela graça de Deus, pela virtude do alto, para que a igreja não tome um caminho de defecção, de traição da fé. Mantenhamos viva, né, a nossa chama da fé, a nossa graça batismal. Participemos intensamente, integralmente, enquanto pessoas de fé e pessoas que têm consciência crítica, para não engolir qualquer coisa que venha pelos meios de comunicação e tudo. E sempre eu tenho batido nessa tecla. Fique atento àquilo que a igreja, através dos bispos, da conferência episcopal, vai dizer. É claro que um ou outro fiel, padre e tudo mais, vai dizer sua opinião e tudo mais. Eu estou aqui fazendo uma breve reflexão, mas a nossa orientação maior vem dos bispos, eles nas suas dioceses, mas eles em comunhão, em colegiado, como a gente diz. Rezemos, meu irmão e minha irmã. Rezemos, estejamos em comunhão. Há uma missa que é própria, né? A missa pela eleição do Romano Pontífice, e aí a gente vai estar em comunhão, certamente na sua comunidade será celebrada essa missa. Tá bom? Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.